Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral. E esse daqui é um giro de notícias plantão que eu, sinceramente, odeio de estar fazendo. Bem, enfim, né? O like tá aqui embaixo, você aperta aí porque o vídeo tá saindo bem em cima mesmo da divulgação da notícia, que foi agora na hora do almoço. Esse vídeo deve estar saindo 2h30, mais ou menos, da tarde. Matheus Ferraz está fora da temporada do Fluminense. A lesão que ele sofreu lá no jogo contra o Atlético Paranaense, né, na semana passada, se confirmou depois dos exames como uma ruptura do ligamento do joelho, a mesma lesão que Pedro teve, a mesma lesão que foi a primeira que Calazans teve, né, antes dele sofrer a agressão lá, e acabou complicando mais ainda, mas enfim, é uma cirurgia que ele vai ter que fazer, e essa cirurgia tem um tempo de recuperação de 6 a 8 meses, basicamente. Mesmo que ele tenha uma recuperação recorde, ele voltaria a jogar em novembro, dezembro. Obviamente que já não seria normal você colocar um jogador que tá voltando depois desse tempo todo, na idade que ele tem, pra jogar no final da temporada. Por isso ele só voltaria a atuar em 2020. E ainda tem um outro fator, né? No caso de Matheus Ferraz, o contrato dele acaba no final desse ano, acaba em 31 de dezembro de 2019. E ele não tem contrato pro ano que vem com o Fluminense. Então, assim, pela idade dele, pelo risco da lesão, enfim, pode ser até que a gente tenha visto nesse jogo contra o Atlético Paranaense a última partida do Maldini, do Bruxa Velha, de qualquer apelido que você queira dar a ele. Pode ser que tenha sido a última partida dele com a camisa tricolor. Bem, partindo para a análise da notícia, né, os pontos que são mais importantes sobre ela, enfim, o que você tem que ficar atento, quais são os desdobramentos. Primeiro, tem que começar aqui, e aí eu venho defendendo várias vezes o trabalho de Diniz, venho defendendo a galera que fala: eu não quero futebol, eu quero resultados. Enfim, fiz um vídeo sobre isso que saiu nessa segunda-feira, mas eu preciso bater também. Defende quando é pra defender e bate quando é pra bater. A grande crítica que eu faço a Fernando Diniz desde o dia 1º de março de 2019, ou seja, faz tempo, é a falta de senso dele de poupar os jogadores. Eu entendi que ele ali queria no início do ano, né, ele pretendia e falava: quanto mais esse time jogar junto, mais entrosamento ele vai ter, e a minha tática precisa de entrosamento, etc. Só que se a gente pegar o time que jogou lá em fevereiro, o time que tá jogando agora, a gente vai separar ali quem hoje, né, do time que joga hoje: Caio Henrique, Daniel e Luciano. Todos os outros ou se machucaram ou foram retirados do time por deficiência técnica. Então, entrosamento não era ali tanto para ser a prioridade, né? E aí, por isso, eu critiquei muito quando ele levou para jogos que não tinha necessidade de levar o time principal para eles. Por exemplo, o jogo contra o Resende, que foi no dia 1º de março, né, 4 horas da tarde em Bangu, desgaste à toa nos jogadores. A gente até empatou esse jogo e, enfim, não ia mudar a nossa vida em nada. Outro também, o jogo contra o Boa Vista aqui em Bacaxá. Saíram na quarta-feira lá do centro de treinamento pra dormir em Itaboraí, pra ir pra jogo em Bacaxá com o elenco todo principal. Não tinha necessidade, era um jogo fácil que ganharia com ou sem Matheus Ferraz, por exemplo. E por último, esse jogo contra o Atlético Paranaense, que a gente sabia que provavelmente era o jogo mais difícil da gente pontuar ao lado do Palmeiras, fora de casa, no Campeonato Brasileiro. O time vinha de uma sequência de viagens: Salvador, Medellín, Curitiba, e de Curitiba ainda ia jogar uma decisão na quarta-feira contra o Cruzeiro na Copa do Brasil, e ele levou praticamente o time principal todo. E aí você vai falar: mas foi uma pancada, ele se lesionaria, podia ser no primeiro jogo do ano. Tudo bem, mas foi uma pancada. Vem dois comentários. Primeiro, a musculatura dele já tava ali desgastada, né? Você pega, é muito mais fácil uma pancada fazer um estrago quando você já tá com uma série de jogos ali em cima do que se você tá zerado. E segundo, é claro, às vezes eu não tô falando que essa lesão aconteceu porque ele jogou muito ao longo do ano, mas como eu fui um dos defensores de poupar jogadores naquela partida, se ele tivesse sido poupado, eu tenho certeza que ele não se lesionaria deitado no hotel lá da concentração. Porém, como diz o ditado, não adianta vir aqui agora pra ficar chorando leite derramado. A gente tem que olhar pra frente, e a sequência da temporada não reserva pra gente, talvez, ela reserva fortes emoções. Pelo menos pra esse jogo dessa próxima quinta-feira contra a Chapecoense, não muda muito o cenário, né? Matheus Ferraz, a gente já realmente não contava com ele, então o Nino volta de suspensão, zaga com Nino e Frazan, Luan no banco. Aparentemente essa é a zaga do Fluminense. Pra esse jogo contra a Chape não muda muita coisa. Já a sequência da temporada
aí a situação fica um pouco mais turbulenta. Por quê? Pro pós-Copa América, a gente vai ter ali um total de 5 zagueiros disponíveis no elenco. Lembrando que Paulo Ricardo, Fernando Diniz não conta com ele, né? Então são 5 zagueiros ali. Digão e Léo Santos recuperados das lesões que eles estão nesse momento. Nino e Frazan já são zagueiros que vêm atuando. E Luan, que é um garoto de 18 anos, subiu profissional, ainda não atuou com Fernando Diniz, mas já está incorporado no elenco. E essa pausa, pelo menos, vai ser boa até para esse Luan mesmo, porque ele vai ter um tempo de treinamento com o Diniz para poder entrar no ritmo ali do esquema do treinador. E esse é outro ponto. Se for contratar algum outro zagueiro, ele precisa chegar agora já, assim, na próxima semana, que são ali, acho que 10 dias de férias que os jogadores vão ter, esse zagueiro precisa ser contratado ali, naquela hora, naquele espaço de tempo ali mesmo, porque não adianta contratar lá no final do período de treinamento, porque esse zagueiro, principalmente nesse esquema de início, zagueiros precisam estar totalmente seguros, são os jogadores que mais precisam de confiança e mais precisam de treinamento com o Fernando Diniz, porque eles que ditam o ritmo da saída de bola. O goleiro precisa sair jogando com o pé, o goleiro, se ele dominar, jogar pra frente e chutar, ele se livrou da bola, beleza. O zagueiro não, toda hora a bola sai nele, né? Diferente do goleiro. Então, se for contratar mesmo, precisa puxar logo rápido. E outra também, né? Você aí já tá pensando, né? Qual zagueiro aí da Série A? Tem um zagueiro no Corinthians, tem um zagueiro no Grêmio, não é esse o tipo de jogador que o Fernando Diniz e que o Fluminense está procurando nesse momento de urgência, não. Se eles forem mesmo procurar zagueiros, o Fernando Diniz vai identificar algum zagueiro que ele já conhece, provavelmente alguém que está na Série B ou que está encostado em algum time lá fora, enfim. Vai arrumar algum jeito desse porque é o método de Diniz e é o que o Fluminense pode fazer nesse momento a custo zero. Porque lembrando, tem salário atrasado. Então o Fluminense não vai trazer agora uma contratação de 10 milhões de reais e roubar o zagueiro lá que tá no Goiás jogando bem. Não vai fazer isso. O Fluminense vai buscar alguém pra pegar de empréstimo a custo zero até o final do ano e tentar botar esse jogador pra jogar em alto nível. E a torcida tricolor não pode reclamar disso. Por quê? Porque foi isso que a gente fez com o Nino, foi isso que a gente fez com o Matheus Ferraz. Então, né, deu certo. Só que considerando apenas os que estão lá, né, essa quinteto aí, Luan, Frazan, Nino, Léo Santos e Digão, a gente vai concordar de que não é uma trupe de total respeito, enfim, não é o tipo de time que seria suficiente pra gente postular o que a gente tá postulando, que é um título da Sul-Americana, né? Principalmente para mata-mata. Até porque, como a Sul-Americana é o único torneio de mata-mata que a gente vai jogar, é preciso ser lembrado. Desses 5 aí, Léo Santos tá fora da Sul-Americana, ele não pode jogar porque ele já tinha sido inscrito pelo Corinthians, e Luan não está inscrito na competição ainda, né? Então só tem 3 zagueiros inscritos. No caso de Luan, ele até pode ser inscrito para essa partida contra o Peñarol, ou de repente do novo zagueiro que chegar, ele pode ser inscrito para essa partida contra o Peñarol, para esse confronto das oitavas de final. Só que, olha o problema. O Fluminense tem, para inscrever, né, ele pode fazer 3 mudanças, e ele teria o Luan, ou esse novo zagueiro, né, para acrescentar na lista, Pedro, que também está fora da lista ainda, e obviamente não sendo vendido, ele vai ser inscrito para o jogo contra o Peñarol, e aí sobraria uma vaga para Evandro, Kelvin e Léo Arthur, 3 jogadores que vêm atuando aí mais frequentemente com o Fernando Diniz. Óbvio que eles não vêm jogando tão bem, mas a gente foi para um jogo lá contra o Atlético Nacional só com Pablo Diego de opção ofensiva no banco. Isso daí para um jogo em que a gente precise de repente fazer um gol aqui no Maracanã e tal, vai fazer falta. Enfim, é uma situação complicada de que a gente precisa ficar atento nisso mesmo. O Fluminense jogou uma série de jogos aí no início do ano, vai fechar esse primeiro semestre com 36 partidas. Isso é uma média de 6 jogos por mês, o que dá um total de praticamente assim, ele joga domingo, quarta, domingo, domingo, quarta, domingo, domingo, quarta. Domingo ele folga um meio de semana, joga no outro, folga um, joga no outro, e a gente sabe que foi até muito mais intenso do que isso, porque a gente vai parar agora no dia 13 de junho, ou seja, são 17 dias pra frente, e começou no dia 17 de janeiro, ou seja, são 34 dias aí desses 6 meses em que a gente não teve jogo. Então o calendário foi muito mais apertado do que isso. Então a gente também tem que começar a cobrar nesse sentido também. Quantos jogadores a gente não teve machucado nesse início do ano e quantas vezes a gente viu algum jogador ser poupado? Eu de cabeça lembro do Fla-Flu, lembro de Ganso sendo poupado para um jogo da Sul-Americana, se eu não me engano, e também lembro do último jogo aí do Atlético Paranaense que foi poupado Luciano, Gilberto e Ganso, e no final das contas Gilberto tá até lesionado agora, já não vai jogar contra a Chape também.
Então, o Fluminense precisa rever. É óbvio que pro segundo semestre os jogos são mais espaçados, o Fluminense vai ter um controle maior, o Fluminense não tá na Copa do Brasil, vai ter mais datas de descanso, mas isso é algo que precisa rever. O elenco é curto e a gente fica num paradoxo, né? O elenco é curto, se jogar poupando, não tem gente pra jogar. Porém, se for jogar a Vera, aí os jogadores se machucam e entram os reservas do elenco curto. É algo complexo. Não se esquece do like aqui embaixo, de deixar o like. E eu lancei um vídeo hoje pela manhã, esse é o segundo giro de notícias do dia. Lancei aí, apareceu aí no card já no meio falando de Johnny Gonzalez. E ainda vai sair outro vídeo nessa terça-feira ainda de giro de notícias. Sai às 7 horas da noite. Olha, eu tô lançando vídeo, são 3 vídeos no mesmo dia. Então não esquece de deixar o like. E esse vídeo que eu vou lançar vai aparecer aqui agora na tela final, quando ele já tiver postado. Beleza? Saudações tricolores e até a próxima. Eu tô aqui me perguntando por que você não assistiu esses 2 vídeos que estão aqui no canto, aparecendo aqui agora nessa tela final. O vídeo aqui de cima é o envio mais recente que eu fiz aqui pro canal, e o vídeo de baixo é um vídeo que o YouTube separou especialmente pra você, então vale a pena você conferir. Muito obrigado pela moral que vocês têm me dado, não se esquece do like aqui no vídeo, saudações tricolores.